Imagine um lugar onde deuses caminhavam entre os homens, onde filósofos buscavam respostas para o universo, e onde heróis viveram aventuras épicas que atravessaram séculos. Esse lugar existe e se chama Grécia. Berço da democracia, da filosofia e das Olimpíadas, a Grécia é muito mais que um país. É o ponto de partida de ideias, valores e histórias que ainda moldam o mundo em que vivemos hoje. Localizada no sudeste da Europa, a Grécia é formada por ilhas encantadoras e uma península banhada pelo mar Egeu, Jônico e Mediterrâneo, criando cenários que parecem pintados à mão. A cada passo, o visitante encontra marcas do passado. Templos, teatros e ruínas que lembram a grandiosidade de uma civilização que influenciou a arte, a política, a ciência e a cultura global. Mas a Grécia não é apenas história antiga. Ela pulsa vida em suas ruas vibrantes, em suas festas populares, em sua culinária deliciosa e no sorriso acolhedor de seu povo. A capital, Atenas, é um museu a céu aberto. A Acrópole se ergue como guardiã da cidade, lembrando a todos que a sabedoria e a beleza podem atravessar milênios sem perder a força. Ao mesmo tempo, as ilhas gregas oferecem experiências únicas. Santorini, com suas casas brancas e cúpulas azuis, é um sonho para qualquer viajante. Mykonos, por sua vez, mistura tradição com uma vida noturna agitada. E ainda há Creta, terra do lendário Minotauro, onde mitos e paisagens se encontram para contar histórias que atravessam os séculos e despertam a imaginação de quem as descobre. A Grécia é um convite à curiosidade, um lugar onde cada pedra tem uma história, cada ruína guarda um segredo e cada ilha parece esconder um mito antigo. Prepare-se, porque esta jornada será uma das mais fascinantes que já fizemos aqui no canal. Você está pronto para conhecer a Grécia como nunca antes? Quando falamos da Grécia, é impossível não pensar em sua mitologia, que deu origem a algumas das histórias mais fascinantes da humanidade. Deuses, heróis e monstros criaram um universo simbólico que ainda hoje inspira livros, filmes e até jogos. Zeus, o rei dos deuses, governava do alto do Monte Olimpo acompanhado de Hera, Poseidon, Atena, Apolo e tantos outros que representavam forças da natureza e aspectos da vida humana. As histórias de Hércules e seus 12 trabalhos, da astúcia de Ulisses em sua longa viagem de volta para Ítaca, ou do amor trágico de Orfeu e Eurídice, atravessaram séculos e continuam vivas em nossa imaginação. A mitologia grega não era apenas religião, mas também uma forma de explicar o mundo. Cada raio, cada tempestade, cada vitória ou derrota tinha uma ligação com o humor dos deuses. O Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia, era considerado a morada divina. Até hoje, sua imponência desperta respeito e curiosidade nos viajantes que desejam se aproximar da terra dos deuses. Mas não só de deuses se faz a mitologia grega. Monstros como a Medusa, o Minotauro e a Hidra aterrorizavam heróis e desafiavam a coragem humana em narrativas que ensinavam valores de coragem, inteligência e perseverança. Os templos construídos em homenagem às divindades ainda se erguem como testemunhas dessa devoção. O Partenon, dedicado a Atena, é talvez o mais famoso, símbolo da busca pela perfeição estética e espiritual. Cada mito carregava uma lição, e de certa forma, moldava o caráter do povo grego. Mais que histórias fantásticas, eram guias para viver em sociedade e compreender a vida. E mesmo hoje, quando passeamos pelas ruínas, é impossível não imaginar como seria caminhar entre pessoas que acreditavam profundamente nesses deuses e heróis. Agora quero propor algo a você. Se você gostaria de visitar a Grécia um dia, comente a palavra Grécia. Quando eu ver o seu comentário, ficarei feliz porque saberei que você será o primeiro da sua família a conhecer este país incrível. E claro, vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. Além da mitologia, a Grécia nos deu algo que transformou para sempre a humanidade: a filosofia. Foi aqui que nasceram algumas das maiores mentes da história, responsáveis por questionar o mundo e abrir caminhos para o pensamento crítico.
Sócrates, por exemplo, revolucionou a forma de ensinar, utilizando o diálogo e as perguntas para estimular a reflexão. Ele acreditava que o verdadeiro conhecimento vinha da capacidade de questionar e compreender a si mesmo. Platão, discípulo de Sócrates, fundou a famosa Academia de Atenas, considerada a primeira universidade do mundo ocidental. Suas ideias sobre justiça, política e sociedade continuam influenciando até hoje. Aristóteles, por sua vez, foi mestre de Alexandre, o Grande, e expandiu o conhecimento humano em diversas áreas, desde a biologia até a lógica, consolidando bases que atravessaram gerações. Foi na Grécia também que surgiram os primeiros debates sobre democracia, cidadania e ética, conceitos que ainda orientam a vida em sociedade em todo o planeta. A filosofia grega não era apenas teórica. Ela se manifestava no dia a dia, nas praças públicas chamadas ágoras, onde os cidadãos discutiam política, leis e o futuro da cidade. Esse espírito de debate e busca por conhecimento é parte essencial da identidade grega, e até hoje inspira escolas, universidades e pensadores do mundo inteiro. Visitar as ruínas de Atenas e imaginar Platão caminhando, Sócrates conversando ou Aristóteles refletindo, é sentir de perto a força de uma herança que nunca desapareceu. E é nesse ponto que entendemos. A Grécia não foi apenas um país do passado, mas um farol intelectual que continua iluminando o presente. Agora aproveita para se inscrever no canal, porque ainda temos muitas curiosidades e segredos da Grécia para revelar, e você não vai querer perder nada dessa jornada. A Grécia também é o berço das Olimpíadas, um dos maiores eventos esportivos do mundo, que nasceu há quase 3.000 anos na cidade de Olímpia. O objetivo não era apenas competir, mas celebrar a união entre corpo, mente e espírito. Na antiguidade, os jogos eram dedicados a Zeus, e apenas homens gregos livres podiam participar. As competições incluíam corridas, lutas, lançamentos e até corridas de bigas. O prêmio: uma coroa de louros, símbolo de glória eterna. Mais do que competições, os Jogos Olímpicos eram momentos de paz. Durante o evento, guerras eram suspensas para que atletas de todas as cidades-estados pudessem se reunir em harmonia. Esse legado foi tão marcante que inspirou o renascimento das Olimpíadas na Era Moderna, em 1896, em Atenas, marcando para sempre a conexão da Grécia com o esporte e a cultura mundial. Visitar Olímpia hoje é como viajar no tempo. As ruínas do estádio, do ginásio e dos templos ainda estão lá, testemunhas silenciosas de uma tradição que mudou a história. Outro aspecto fascinante é como a cultura esportiva ainda é parte da vida grega. Seja no futebol, no basquete ou nos esportes náuticos, os gregos carregam no sangue a paixão pela competição e pela vitória. Essa herança olímpica também reflete a importância que os gregos davam ao equilíbrio. Mente saudável em corpo saudável. Uma filosofia de vida que se espalhou pelo mundo. E não há como negar. Ver a chama olímpica sendo acesa em Olímpia antes de cada edição dos Jogos Modernos é uma cena emocionante, que conecta passado e presente em uma tradição única. Os gregos nos ensinaram que o esporte vai além de vencer. É sobre disciplina, união, superação e respeito. Valores que continuam inspirando milhões de pessoas no planeta. E se até aqui a Grécia já mostrou tanto, espere só para ver o que ainda está por vir. O melhor está apenas começando nessa viagem inesquecível. Atenas, a capital da Grécia, é muito mais que uma cidade moderna. Ela é um verdadeiro museu a céu aberto, onde o passado e o presente caminham lado a lado em harmonia fascinante. No coração da cidade está a Acrópole, coroada pelo majestoso Partenon, templo dedicado à deusa Atena. Suas colunas imponentes e sua arquitetura perfeita continuam inspirando arquitetos e viajantes do mundo inteiro. Ao caminhar pelas ruas estreitas de Placa, o bairro histórico de Atenas, o visitante sente a atmosfera única da cidade. Tavernas tradicionais, lojas de artesanato e música ao vivo que mistura tradição e modernidade. A ágora antiga,
onde Sócrates e outros filósofos debatiam, ainda pode ser visitada. É emocionante imaginar as ideias que ali nasceram e que moldaram a civilização ocidental. Mas Atenas também é vibrante e atual. Sua vida noturna é agitada. Suas cafeterias são cheias de jovens discutindo política, e suas ruas respiram arte urbana e criatividade. O Museu da Acrópole é outro ponto imperdível. Ali estão reunidas esculturas, relíquias e tesouros que contam a história de séculos de cultura grega. Do alto da Acrópole, a vista da cidade é deslumbrante. O contraste entre ruínas antigas e arranha-céus modernos mostra como Atenas carrega a força da tradição sem abrir mão do futuro. Outro ponto curioso é a presença constante da deusa Atena nos símbolos e histórias da cidade. A própria coruja, que representa a sabedoria, é um ícone associado à capital. Estar em Atenas é sentir que a história pulsa a cada esquina e que o espírito dos deuses e filósofos ainda habita suas ruas. E essa é apenas a porta de entrada para a Grécia. Porque além de Atenas, existe um arquipélago de ilhas que parecem cenários de sonhos e que vamos explorar juntos em breve. Se Atenas é o coração histórico, as ilhas gregas são a alma poética do país. Cada uma delas guarda um charme especial, como se fossem fragmentos de um paraíso espalhados pelo mar Egeu e pelo Mediterrâneo. Santorini é talvez a mais famosa. Suas casas brancas de cúpulas azuis alinhadas sobre falésias com vista para o mar criam uma paisagem que parece saída de um cartão postal. O pôr-do-sol em Oia é considerado um dos mais belos do mundo. Mykonos, por outro lado, é sinônimo de vida noturna vibrante e festas lendárias. Mas além disso, a ilha preserva tradições, com seus moinhos de vento icônicos e ruas estreitas que encantam qualquer visitante. Creta, a maior das ilhas gregas, é repleta de mitos e lendas. Foi lá que, segundo a mitologia, nasceu Zeus, e onde o famoso Minotauro habitava o labirinto construído por Dédalo. Além disso, suas praias são de uma beleza quase irreal. Rhodes, com sua herança medieval, guarda histórias dos cavaleiros de São João e ruínas que revelam séculos de encontros culturais entre gregos, romanos e otomanos. As ilhas jônicas, como Corfu e Zakynthos, oferecem praias paradisíacas de águas cristalinas, com cavernas marinhas e formações rochosas que encantam mergulhadores e amantes da natureza. Cada ilha tem uma identidade própria. Algumas são tranquilas e românticas, ideais para casais. Outras são vibrantes e cheias de vida, perfeitas para jovens aventureiros. E há também aquelas ainda pouco conhecidas, verdadeiros tesouros escondidos, que permitem ao visitante descobrir a Grécia de forma autêntica, longe das multidões. Explorar as ilhas gregas é viver uma experiência completa. Beleza natural, cultura, gastronomia e hospitalidade se encontram em um cenário que parece pintado pelos deuses. E quanto mais você descobre sobre as ilhas, mais percebe que a Grécia é um convite eterno para sonhar e se apaixonar. Se as ilhas gregas são mágicas, a gastronomia grega é uma viagem sensorial que conquista qualquer paladar. Repleta de sabores frescos, ingredientes naturais e receitas milenares, ela é considerada uma das mais saudáveis do mundo. O azeite de oliva é a base da culinária grega. Produzido há milhares de anos, ele não é apenas um ingrediente, mas um símbolo cultural que representa prosperidade e vida. Entre os pratos mais famosos está a moussaka, uma lasanha de berinjela com carne moída e molho branco, que aquece o coração. Outro clássico é o souvlaki, espetinhos de carne grelhada que são servidos em tavernas por todo o país. As saladas gregas, com tomate, pepino, cebola, azeitonas e o famoso queijo feta, são leves e refrescantes, perfeitas para o calor mediterrâneo, simples mas repletas de sabor. Outro destaque é o tzatziki, molho feito com iogurte, pepino e alho, usado para acompanhar pães e carnes. Sua refrescância é inconfundível e virou tradição em todo o mundo. Os frutos do mar também são estrelas da culinária. Polvos grelhados, lulas recheadas e peixes frescos fazem parte do cardápio cotidiano,
especialmente nas ilhas. E para a sobremesa, não pode faltar o baklava, doce folhado com nozes e mel, que derrete na boca e deixa uma lembrança inesquecível. Além da comida, os gregos celebram o vinho e a ouzo, bebida típica de sabor anisado, que costuma acompanhar momentos de festa e confraternização. Comer na Grécia não é apenas se alimentar, é compartilhar, celebrar e viver experiências em torno da mesa, algo profundamente enraizado na cultura do país. E cada prato conta uma história, conectando passado e presente em um banquete que honra tradições e desperta emoções. Se a história da Grécia antiga nos fascina, é impossível não se encantar também com sua arquitetura monumental, que influenciou o mundo e ainda hoje impressiona pela grandiosidade e perfeição estética. O símbolo máximo é o Partenon, em Atenas, dedicado à deusa Atena. Construído no século V a.C., ele é um dos maiores exemplos da arquitetura clássica e da harmonia das proporções. Os gregos foram mestres em desenvolver os 3 estilos arquitetônicos que marcaram a civilização ocidental. Dórico, mais simples e robusto, como no Templo de Hefesto. Jônico, elegante e reconhecido por suas colunas com espirais. Coríntio, o mais ornamentado, com capitéis em forma de folhas de acanto. Além dos templos, os teatros gregos também surpreendem. O teatro de Epidauro, por exemplo, é famoso pela acústica perfeita. Até um sussurro pode ser ouvido claramente por milhares de espectadores. Outro destaque são os estádios, como o de Olímpia, onde nasceram os Jogos Olímpicos. Ali, a arquitetura se unia ao espírito esportivo e religioso, celebrando os deuses e a força humana. Nas ilhas, a arquitetura ganhou outro estilo, com as casas brancas e azuis das Cíclades, como em Santorini e Mykonos, projetadas para refletir o sol e se integrar à paisagem do mar Egeu. Essa simplicidade encantadora contrasta com a monumentalidade dos templos, mostrando como os gregos também sabiam adaptar sua arte às condições do ambiente e à vida cotidiana. A arquitetura grega não foi apenas construção, foi uma linguagem, uma forma de expressar beleza, espiritualidade e ordem, que continua viva até hoje em palácios, museus e até nos edifícios modernos inspirados em suas colunas. É um testemunho eterno de que, para os gregos, a harmonia entre homem, natureza e deuses era a essência da vida. Além da arquitetura, a Grécia encanta por suas paisagens naturais, que vão das montanhas nevadas do norte às praias paradisíacas do sul. Cada região oferece um espetáculo único da natureza. As montanhas do Peloponeso e da Macedônia abrigam vilarejos tradicionais, trilhas desafiadoras e cenários que parecem saídos de um quadro, perfeitos para quem busca aventura e contato com a natureza. O Meteora, no centro do país, é um dos lugares mais impressionantes. Mosteiros antigos foram construídos no topo de pilares rochosos, criando uma paisagem surreal que combina espiritualidade e grandiosidade natural. As praias das ilhas, como Navágio em Zakynthos, com seu navio naufragado, e Elafonice, em Creta, com areias rosadas e águas cristalinas, são cartões postais que atraem visitantes de todos os continentes. O mar Egeu e o Mediterrâneo oferecem oportunidades para esportes aquáticos, mergulho e passeios de barco, permitindo explorar cavernas, ilhas desabitadas e enseadas secretas. O clima mediterrâneo favorece vegetação exuberante, oliveiras centenárias, vinhedos e campos de flores que transformam o país em um mosaico de cores e aromas ao longo do ano. Parques nacionais e reservas naturais protegem espécies endêmicas e permitem que turistas tenham contato com a fauna e flora típicas da região, enriquecendo a experiência de viagem. Cada trilha, cada enseada ou mirante revela uma nova perspectiva da Grécia, mostrando que a beleza do país não está apenas em suas cidades históricas, mas também em sua natureza intocada. Explorar essas paisagens é sentir a força da terra que deu origem a deuses e heróis, e compreender como o ambiente moldou a cultura e a mitologia grega. E à medida que descobrimos cada canto da Grécia, percebemos que cada imagem, cada vista e cada experiência é única e inesquecível.
A Grécia também é conhecida por sua música e dança, que fazem parte da alma do povo e refletem tradições que atravessam séculos. Cada região possui ritmos e estilos únicos, capazes de emocionar qualquer visitante. O bouzouki, instrumento típico da música popular grega, cria melodias envolventes que embalam festas, celebrações e momentos de alegria. Suas notas ressoam em tavernas, praças e casas de toda a Grécia. As danças tradicionais como o sirtaki são famosas mundialmente. Criada para o filme Zorba, o Grego, essa dança simboliza a união, a força e a alegria de viver dos gregos. Cada ilha e vila tem suas próprias danças e músicas, muitas delas ligadas a rituais religiosos ou celebrações de colheita, refletindo a conexão entre comunidade, tradição e natureza. As canções folclóricas contam histórias de amor, guerra e heróis, preservando memórias e ensinamentos que são transmitidos de geração em geração. Festivais locais oferecem a oportunidade de vivenciar a cultura de forma intensa. Comida, música, dança e espiritualidade se unem em celebrações inesquecíveis. Mesmo na modernidade, a música grega continua viva nos bares, clubes e rádios, misturando elementos tradicionais com estilos contemporâneos e criando uma atmosfera única e contagiante. Participar de uma festa grega é sentir a energia do país pulsando. As pessoas dançam, cantam e celebram a vida com uma intensidade que impressiona visitantes de todos os lugares. A música, assim como a mitologia e a história, é uma linguagem que conecta passado e presente, transmitindo emoções e valores que definem a identidade grega. E cada acorde, cada passo de dança, cada canção, nos lembra que a Grécia não é apenas um país para visitar, mas uma experiência para sentir e viver profundamente. A Grécia é também um país de festas e celebrações, onde cultura, tradição e religiosidade se encontram em eventos que encantam visitantes e locais. Cada festividade é uma oportunidade de mergulhar na alma grega. A Páscoa ortodoxa grega é considerada a celebração mais importante do país. As igrejas se iluminam com velas, fogos coloridos iluminam a noite, e as famílias se reúnem para refeições tradicionais, criando um espetáculo único. Carnavais e festas populares são comuns, especialmente nas ilhas e vilarejos. Máscaras, música e danças são parte da diversão, mantendo vivas tradições que passam de geração em geração. O Festival de Atenas e Epidauro é outro destaque, reunindo teatro, música e dança em locais históricos, como o Teatro de Epidauro, oferecendo performances que combinam arte e história. Os casamentos e festivais locais também revelam muito da cultura grega. A música ao vivo, o vinho, as danças e os trajes tradicionais transformam qualquer evento em uma experiência inesquecível. O Dia da Independência, celebrado em 25 de março, é marcado por desfiles, cerimônias e homenagens, mostrando o orgulho nacional e a conexão dos gregos com sua história e liberdade. Festivais gastronômicos também são frequentes, destacando os sabores locais, o azeite, o vinho e as iguarias típicas de cada região, reforçando a importância da comida como parte da cultura. Cada festa, seja religiosa ou popular, é uma demonstração de identidade, alegria e orgulho cultural, fortalecendo os laços da comunidade e deixando memórias inesquecíveis. Participar dessas celebrações permite sentir a Grécia de forma autêntica, como um local, entendendo a paixão do povo pela sua terra e tradições. E não importa em que época do ano você visite, sempre haverá uma festa ou ritual para vivenciar, tornando a viagem ainda mais rica e memorável. A Grécia também se destaca por sua história militar e estratégica, que moldou o Mediterrâneo e influenciou o mundo antigo. Guerras, estratégias e heróis deixaram legados que fascinam até hoje. A cidade de Esparta é famosa por sua disciplina militar e treinamento rigoroso. Os espartanos eram conhecidos por sua coragem, resistência e dedicação extrema, tornando-se símbolos de força e estratégia. As guerras persas, em que gregos se uniram para defender sua terra contra invasores, mostraram a importância da união e da inteligência militar.
com batalhas históricas como Maratona e Termópilas. O exército de Alexandre, o Grande, espalhou a cultura grega por vastos territórios, criando um império que ia da Grécia ao Egito e à Índia, deixando influências duradouras na arte, na política e na ciência. Fortalezas e castelos construídos ao longo da história ainda podem ser visitados, como o Castelo de Rhodes, testemunhando a luta e a resistência do povo grego em diferentes épocas. As estratégias de guerra grega também inspiraram táticas modernas, e os ensinamentos de generais antigos são estudados até hoje em academias militares ao redor do mundo. Navios, batalhas navais e heróis como Temístocles e Péricles deixaram histórias que demonstram coragem, inteligência e paixão pela pátria. A geografia da Grécia, com suas ilhas e penínsulas, também influenciou suas estratégias militares, tornando o conhecimento do terreno um elemento essencial para a defesa do território. Hoje, essas histórias são exploradas por turistas e estudiosos que visitam museus, ruínas e locais históricos para compreender melhor o impacto da Grécia na história mundial e perceber como a coragem, a inteligência e a união moldaram a Grécia Antiga ajuda a compreender a força cultural e histórica que o país mantém até os dias de hoje. A Grécia também é um país de arte e cultura, que vai muito além da mitologia e da filosofia. Pinturas, esculturas, teatros e literatura continuam encantando e inspirando o mundo inteiro. As esculturas gregas antigas são consideradas o ápice da perfeição artística. Estátuas como a de Atena Partenos ou o Discóbolo mostram a habilidade dos gregos em capturar movimento, proporção e beleza em pedra. O teatro grego é outro destaque. Dramaturgos como Sófocles, Eurípides e Aristófanes criaram peças que abordam questões humanas universais, ainda estudadas e encenadas hoje em todo o planeta. O teatro de Epidauro, com sua acústica perfeita, é um exemplo de como arte e engenharia se uniam na Grécia Antiga, proporcionando experiências impressionantes mesmo para grandes plateias. A literatura também floresceu. Homero, com a Ilíada e a Odisseia, narrou aventuras épicas que até hoje influenciam histórias, filmes e jogos. Suas narrativas falam de coragem, amor, traição e heroísmo. Além das obras clássicas, a Grécia moderna mantém uma cena cultural vibrante, com museus, galerias e festivais que celebram arte, música e cinema, conectando passado e presente. A pintura e o artesanato grego refletem tradições e cores locais, mostrando paisagens, mitos e cenas do cotidiano de forma única e cativante. E cada obra, cada performance ou cada escultura revela a paixão dos gregos pela expressão artística, mostrando que a criatividade sempre foi uma força central no país. A arte grega nos ensina a valorizar a beleza, a história e a imaginação, tornando qualquer viagem cultural uma experiência profunda e inesquecível. E perceber a influência da Grécia na cultura mundial faz qualquer visitante se sentir conectado a séculos de criatividade e inovação que mudaram o mundo. Além da história, mitologia e arte, a Grécia é famosa por sua religião e espiritualidade, que permeiam cada aspecto da vida do povo. Igrejas, mosteiros e tradições religiosas são parte da identidade nacional. O país é predominantemente cristão ortodoxo, e a fé influencia celebrações, rituais e até a arquitetura, com igrejas de cúpulas azuis e ícones sagrados que impressionam pela beleza. O mosteiro de Meteora, erguido no topo de rochas imponentes, é símbolo de devoção e coragem. Durante séculos, monges viveram isolados, mantendo vivas práticas espirituais e tradições únicas. As festas religiosas, como a Páscoa ortodoxa, são experiências intensas combinando fé, música, comida e comunidade, e atraem turistas de todo o mundo para vivenciar rituais autênticos. Mesmo nas ilhas e vilarejos, pequenas igrejas de pedra e capelas dedicadas a santos protegem a comunidade, lembrando que a espiritualidade está presente no cotidiano dos gregos. O culto aos santos e as tradições antigas também se mistura à mitologia, criando uma cultura rica onde o sagrado, o mítico e o cotidiano coexistem em harmonia.
A espiritualidade grega também se manifesta em festas e procissões que unem gerações, reforçando laços familiares e comunitários, e mantendo tradições vivas através dos séculos. E cada canto da Grécia parece carregado de energia. Uma igreja, um templo antigo ou uma estátua sagrada revela histórias que atravessam o tempo e inspiram respeito e contemplação. Explorar a espiritualidade grega é entender a forma como fé, história e cultura se entrelaçam, dando à nação uma identidade única e profunda. E é impossível não se emocionar ao perceber como a devoção, a tradição e a fé ainda moldam a vida dos gregos hoje, conectando passado e presente de forma intensa. A Grécia também é famosa por sua conexão com o mar, que moldou sua história, economia e cultura. Desde os tempos antigos, os gregos eram navegadores habilidosos, explorando ilhas, costas e mares distantes. Os navios gregos participaram de batalhas históricas, comércio e descobertas, tornando a Grécia uma potência marítima no Mediterrâneo, influenciando regiões vizinhas por séculos. As ilhas e portos gregos, como Pireu, eram pontos estratégicos para comércio e defesa, permitindo o intercâmbio cultural e econômico com outros povos do Mediterrâneo. A pesca e o comércio marítimo continuam sendo parte vital da economia local. Produtos frescos do mar, como peixes e frutos do mar, abastecem tavernas e mercados, conectando a tradição à vida cotidiana. Os cruzeiros e passeios de barco permitem explorar ilhas escondidas, enseadas secretas e praias inacessíveis por terra, revelando a beleza da Grécia de um ângulo único. O mar também inspirou poetas, escritores e artistas, que retrataram sua imensidão, cores e mistérios em obras que atravessam gerações, celebrando a ligação do povo com o oceano. Atividades como vela, mergulho e esportes aquáticos se tornaram parte da vida moderna, unindo tradição e lazer em cenários que parecem saídos de sonhos. As lendas de deuses e heróis frequentemente têm o mar como cenário. Poseidon, deus dos mares, simboliza a força e o respeito que os gregos sempre tiveram pelas águas que os cercam. Explorar o litoral e as ilhas da Grécia é entender como a relação com o mar moldou cultura, economia e identidade nacional, mantendo viva a herança de navegadores e comerciantes antigos. E perceber essa conexão nos faz sentir parte de algo maior, como se cada onda, cada enseada e cada ilha contasse histórias que atravessam séculos e nos convidasse a descobrir seus segredos. Chegamos à conclusão desta incrível jornada pela Grécia, mas ainda há tantos detalhes fascinantes para descobrir. A mistura de história, mitologia, arte, gastronomia e natureza torna o país um destino único e inesquecível. Cada ilha, cidade e vila revela algo novo. Um templo antigo, uma praia paradisíaca, um prato delicioso ou uma tradição milenar que desperta fascínio e curiosidade em todos que visitam. A cultura grega continua viva em suas ruas, praças, tavernas e festivais. É impossível não se sentir parte dessa energia vibrante, que une passado e presente de forma mágica. O legado filosófico e artístico da Grécia ainda influencia o mundo moderno. Cada ideia, cada obra e cada construção nos ensina sobre beleza, equilíbrio, sabedoria e humanidade. As lendas, mitos e histórias dos deuses continuam a inspirar, mostrando que a imaginação e a narrativa têm o poder de atravessar séculos e conectar culturas. As paisagens naturais, dos mares cristalinos às montanhas imponentes, oferecem experiências que combinam aventura, contemplação e encantamento em cada canto do país. E agora, quero que você participe. Se você assistiu até aqui, comente a seguinte frase: "Eu fiquei até o fim". Quando eu ver o seu comentário, darei um coraçãozinho, porque sei que você vai visitar a Grécia em breve. Não se esqueça de curtir o vídeo para apoiar o canal e permitir que mais pessoas descubram essas histórias incríveis da Grécia. Prepare-se, porque no próximo vídeo embarcaremos em uma nova aventura, explorando outro país cheio de cultura, paisagens de tirar o fôlego e segredos fascinantes. Até lá, mantenha viva a sua curiosidade e paixão por viajar. E com isso,
Encerramos nosso roteiro completo da Grécia. Uma terra que une passado e presente, mitos e realidade, aventura e reflexão em uma experiência única.